Boa noite a todos, pessoal. Espero que todos estejam bem. Gostaria de dar as boas-vindas ao nosso quarto dia da LAFAM. E para hoje, né, a gente vai ter um momento muito especial. Vamos ter um momento de conversa e de muita troca. Hoje é o nosso dia da LAFARC e para a gente poder fazer uma construção hoje em dia, hoje, né, no caso, a gente tem como convidado a Luísa Duarte Nogueira, ela que é farmacêutica clínica hospitalar e especialista em urgência e emergência pelo programa de residência de urgência e emergência do Hospital Infantil João Paulo II, pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. E hoje ela vai falar aqui um pouco para a gente sobre a atuação do farmacêutico dentro da multidisciplinaridade. Então, tenhamos uma ótima palestra aí e eu passo a palavra para você, Luísa. Tenha uma ótima noite. Obrigada, Igor. Boa noite, gente. É um prazer, né, estar aqui. Quero agradecer a equipe da LAFARC pelo convite. Acho que falo que é sempre bom, né, estar de volta ao FSJ e transmitir um pouco do conhecimento que a universidade me deu. Então, agradeço por isso. Parabenizo as ligas, né, pelo evento. Acho que passamos aí um ano muito difícil e vocês conseguiram reverter isso e manter o trabalho dentro da academia, dentro dos eventos. Eu acho que é muito importante a gente reforçar essas ideias, o conhecimento nessa época. Essa semana nós tivemos um ataque ao SUS, né? Então, acho que a gente, enquanto estando em ambientes federais, acho que a gente tem que lutar pelo SUS e essa é uma forma digna de luta pela saúde, pelo direito que foi conquistado com tanta dificuldade, né? Para iniciar, eu vou apresentar os slides. Hoje, então, a ideia é falar sobre multiprofissionalidade, eu vou trazer um pouquinho sobre o conceito, as dificuldades, como é a formação da equipe, depois vou contar alguns casos clínicos. Vocês fiquem à vontade para passarem as perguntas, já combinei com o Igor que se ele precisar, ele pode me cortar, e eu respondo no mesmo momento, tá bom? Espero que vocês gostem e vou começar a transmitir agora. Bom, a ideia, então, é trazer essa questão da multidisciplinaridade e atuação do farmacêutico dentro dessa equipe multi. E aí, para a gente começar, eu acho que é importante a gente conceituar um pouquinho essa ideia de multiprofissionalidade, interdisciplinaridade, e pensar que, assim, a gente vivia em um modelo médico-cêntrico. Então, todas as situações de saúde eram resolvidas por um único profissional. A partir do momento que a gente passa por uma transformação no processo de saúde e doença, onde eu passo por doenças que eram infecto, que matavam ou se curavam com rapidez, para uma doença cardiopata, onde a pessoa vive por muito tempo, a transformação na globalização, no acesso às informações, o Google, o doutor do Google, né, como a gente diz, todas essas transformações, elas trazem a importância de se buscar uma equipe multi. Então, o próprio paciente, ele percebe que só o médico já não dá conta mais de suprir as necessidades dessa complexidade que ele tem. E aí, além disso tudo, a gente começa a se especializar dentro da saúde. Eu falo por quê? Eu mesma sou especialista em criança. Então, quando eu voltei para o adulto, eu tive muita dificuldade de trabalhar com adulto. Então, as próprias especializações, elas nos levam a buscar outros membros da equipe. Então, a gente está numa balança onde esse modelo tem que ser trocado. A gente tem uma equipe multidisciplinar que tem pesado bastante no cuidado, seja em qualquer ambiente desse cuidado. É muito importante a gente pensar que só estar na equipe não me faz integrar uma equipe. Esse cidadão aí, por exemplo, ele está numa reunião, mas ele não integra a reunião. Então, o que me faz realmente ser membro de equipe multiprofissional? É quando eu faço a interação efetiva do meu saber e eu faço com que esse saber seja um elemento integrador à minha equipe. Então, vamos pensar na atuação do farmacêutico, já que estamos aí falando desse profissional. E, né,
eu acho que tem condição de falar melhor dele. Hoje, se a gente for pensar, nós é que sabemos de farmacologia, farmacodinâmica, farmacocinética, interação medicamentosa. Então, a partir do momento que eu tenho esse saber dentro da minha caixinha de conhecimento no cérebro, o que eu preciso fazer? Abrir essa caixinha e colocar esse conhecimento para todos os membros da minha equipe. E fazer com que a minha equipe interaja com esse saber. Então, a partir do momento em que eu tenho essa interação efetiva e o meu saber, ele vira um elemento integrador e não desintegrador da equipe, a partir desse momento, eu posso dizer que eu sou integrante de uma equipe multidisciplinar. Isso independente da profissão, tá, gente? A gente vê em muitas equipes multidisciplinares, a gente fala assim, fulano tá aqui, mas não ajuda em nada. Isso não é ser participante de uma equipe. E aí, quando a gente pensa nessa equipe, eu preciso pensar nessas 3 pessoinhas aí, né? Nem são pessoas, mas nessas 3 esferas. Então, eu, enquanto farmacêutica, dentro de uma equipe multidisciplinar, eu preciso atender as demandas da equipe, ao mesmo tempo atender as demandas do paciente e, ao mesmo tempo, passar por tudo isso com evidências científicas. Então, por exemplo, vou contar uma situação. Eu tenho um paciente que usa sonda, não pode deglutir, e ele usa o omeprazol, ele precisa usar o omeprazol, ele usa sonda nasoentérica. Eu, enquanto farmacêutica, sei que o omeprazol não posso triturar para passar na sonda. E aí eu viro para minha equipe e falo assim, gente, esse paciente vai precisar de ranitidina. E aí esse paciente, ele não tem acesso à ranitidina, ele não tem dinheiro para essa ranitidina, ele não tem ranitidina no posto, então eu não consigo fornecer esse medicamento via SUS. E aí, então, se eu pedir, insistir com a ranitidina, eu perco o controle do paciente, porque o paciente não vai conseguir fazer uso desse medicamento. O que é o meu papel enquanto farmacêutico dentro dessa equipe? Procurar uma solução para isso. Dentro da evidência científica, atendendo a necessidade da equipe, que é manter esse medicamento na terapia, porque ele realmente precisa. E atendendo ao paciente nos seus critérios de acessibilidade ao medicamento, eu preciso encontrar uma solução. A forma de encontrar essa solução é estudando, é procurar em evidência. E aí, vou dar um exemplo, vou resolver esse caso, né? Já que já coloquei vocês para pensar nele, mas vou resolver esse caso para vocês. O omeprazol, ele atua eu preciso da farmacocinética, da farmacodinâmica dele. O pellet é para proteger do conteúdo gástrico do estômago. A minha sonda está em produção entérica. Então, por que não pegar esse omeprazol, triturar, colocar numa solução de bicarbonato, que tem o mesmo pH do intestino, e utilizar por sonda? Pronto, resolvi 3 problemas. Eu tenho a evidência científica de que farmacocinética, ele vai manter as suas características, eu resolvo o problema da equipe e resolvo o problema do paciente. Então, quando eu penso nesse trabalho multidisciplinar, nessa equipe, esse trabalho vai ser aquilo que eu resolvo compartilhar. E aí, gente, o trabalho em equipe, ele não vem para desconsiderar a especificidade do profissional, não. Muito pelo contrário, ele vem para agregar essa especificidade. O trabalho, ele vem para reforçar essa diferença técnica. Então, enquanto farmacêutico, o que eu posso oferecer à minha equipe de diferente que a equipe não tem? Isso facilita até a divisão do trabalho. Vou dar o exemplo da sonda. Se eu for pensar em sonda, hoje, o meu paciente que tem, que usa sonda e que precisa aprender a fazer uso de medicamento por sonda, quem é detentor do conhecimento do fazer, do passar o medicamento por sonda? A enfermagem, ela que faz. Então, a técnica do passar o medicamento pela sonda vai estar na mão da enfermagem, mas as técnicas de preparo do medicamento vai estar na minha mão, enquanto farmacêutica. Isso não me desagrega em nenhum ponto, muito pelo contrário, isso me agrega a equipe. Por quê? Eu sei saber até onde vai o meu conhecimento. Então, isso é muito importante quando a gente pensa em equipe. Qual é o limite do meu conhecimento dentro dessa equipe? Porque a interdisciplinaridade, ela precisa existir. Eu preciso entrar na caixinha do outro e preciso que o outro me transfira conhecimento, assim como eu transfiro conhecimento para ele. Mas, ao mesmo tempo, até onde
onde é o meu limite. E esse limite vai ser o meu fator que vai facilitar essa divisão de tarefa. Dessa forma, dentro da equipe, eu não tenho ninguém sobrecarregado. Eu consigo dividir de uma maneira que todos os membros têm a sua posição dentro da equipe. Ninguém invade o limite de ninguém e todo mundo consegue fazer um trabalho mais adequado em cima do paciente. E aí, gente, quais são os profissionais que vão fazer parte da minha equipe? Diversos. É aquilo que a sua equipe precisa. Então, por exemplo, eu estou numa equipe de cuidado paliativo. Eu preciso muito de um capelão. Mas capelão não é de saúde, a gente pensa, né? Mas é ele quem cuida da saúde espiritual. E quando a gente pensa num cuidado paliativo, eu preciso fornecer saúde espiritual para o meu paciente. Então, eu preciso desse capelão dentro da minha equipe. Quando eu pensar numa equipe de pediatria, eu preciso de um pedagogo ou de um psicopedagogo. Por quê? É esse profissional que vai me auxiliar nos processos de educação desse paciente. E aí, uma coisa que a gente faz muito na pediatria e em idosos frágeis e com pacientes que a gente acha que eles não têm condição de seguir, é tirar ele da jogada. Mas a gente não pode fazer isso. Porque o paciente ele tem autonomia pelo seu próprio cuidado. Então, mesmo que seja um paciente pediátrico, eu preciso ter uma conversa com o próprio paciente. Eu não posso retirá-lo dessa situação. E quem é que vai fazer isso? O pedagogo me ajuda muito nessa situação. É claro que quando eu penso na base da equipe, eu sempre vou ter médicos e enfermeiros. Se eu levar isso para uma atenção terciária, quaternária, eu vou puxar o técnico de enfermagem para dentro da minha equipe. E esse profissional é extremamente importante. Por quê? É ele quem administra o medicamento, é ele quem faz o preparo do medicamento, é ele quem está na ponta com o paciente. Então, esse profissional, se tudo der certo e chegar nele e der errado, deu errado. Mesmo que seu trabalho seja fantástico. Então, você precisa acoplar esse técnico para dentro da sua equipe. Se eu levo isso para uma atenção primária, eu já tenho que trazer o agente comunitário de saúde para dentro da minha equipe. É importante a gente colocar esses dois personagens, porque a gente esquece muito deles, porque a gente pensa o quê? Que equipe multiprofissional são profissionais formados, graduados. Não, tanto o ACS quanto o técnico, eles são a ponta do meu telhado. Então, se eu falho na ponta, e a equipe, o objetivo da equipe tem que ser cuidar do paciente, levar saúde para o paciente, fazer um bom controle das suas comorbidades, e se eu pensar nisso e eu falhar na ponta, não adianta. Então, eu preciso agregar essas duas pessoas. Além disso, gente, são pessoas que passam muito mais tempo com o paciente, são pessoas que são muito mais próximas em linguagem, que são muito mais próximas nas relações sociais. Então, eles trazem para a gente, dentro da equipe, relatos que a gente provavelmente não ia conseguir tirar desse paciente. E, pensando assim, eu tenho uma equipe formada, aonde eu posso atuar enquanto farmacêutico? Eu posso atuar nas 3 esferas do cuidado, na atenção primária, na atenção secundária e na atenção terciária. Se eu penso na atenção primária, o que eu encontro? Qual é o meu ambiente de atenção primária? Um NASF, que é o núcleo da saúde da família. Eu tenho as UBSs, eu tenho as farmácias das UBSs e eu tenho o ambulatório dentro da UBS, a atenção domiciliar. Então, dentro da atenção primária, eu tenho uma rede extensa. Puericultura. Isso vai depender da rede, inclusive de cuidado que o paciente está alocado. Eu consigo trabalhar dentro de qualquer esfera da atenção primária. Uma coisa muito importante, que a gente, às vezes, como farmacêutico, a gente esquece, é que o farmacêutico gestor, a gente tem muito essa coisa do só o farmacêutico clínico é que atua em equipe. Não, o farmacêutico gestor é muito importante na atuação na equipe. Se a gente pensar hoje, por exemplo, num farmacêutico que está dentro da gestão, e ele consegue, de forma eficaz, repassar para a minha equipe os medicamentos que vão faltar, medicamentos que não estão sendo mais produzidos no mercado, medicamentos que
o município tem que vai vencer. Se ele consegue fazer um trabalho de gerenciar esse medicamento junto com a equipe, ele integra a equipe tão bem quanto um clínico. É claro que cada um com as suas particularidades, não estou colocando a atuação deles como a mesma. Mas enquanto farmacêutico gestor, que é a grande realidade dos nossos serviços de saúde hoje, eu também consigo acoplar um serviço de maneira que eu integre a equipe de maneira efetiva. Já na atenção secundária, eu vou ter o quê? Policlínica, UPA, ambulatório, de especialidade médica, né, os centros de especialidades. E, gente, dentro de uma UPA, de um serviço de urgência, é importante que a gente tenha essa noção de que nós, enquanto farmacêuticos, a gente não vai ter tempo de talvez fazer uma conciliação, de fornecer alguns serviços mais complexos, porque o paciente está lá para um pronto atendimento. Então, o que a gente tem que fazer? Cercar esse paciente. Talvez trabalhar em equipe de maneiras mais assertivas. Então, análise de prescrições pontuais, educação em saúde, orientação em saúde, formas de evitar com que esse paciente volte para a UPA, porque muitos pacientes vão por condições primárias, não ter um bom controle em condições primárias na saúde. Então, isso também é muito importante. E se eu levar isso para atenção terciária, que é o meu xodó, né, sempre trabalhei em hospital, na atenção terciária a gente pode fazer de tudo. A gente pode prestar qualquer um dos serviços farmacêuticos de gestão, qualquer um dos serviços farmacêuticos de clínica. E aí, o que é importante eu fazer? Eu ter certeza do que a minha equipe precisa. Porque às vezes eu vou ficar remando, e eu não vou conseguir entrar na equipe. Porque a minha proposta para aquela equipe não traz benefício para a equipe. Então, eu preciso ter certeza de que a minha equipe vai ser beneficiada com isso. Então, como que eu faço, como que dentro da atenção terciária eu vou escolher o serviço, ou eu vou escolher o público? Eu posso ir por erros de medicamento, eu posso ir por equipes mais consolidadas, eu posso ir por profissionais que eu tenho um vínculo maior, eu posso ir para antídotos, para linha de cuidados específicas, e eu promovo o serviço conforme eu consiga resolver o problema do meu paciente. Então, elencar os serviços é muito importante. A mesma coisa, gente, a gente tem que pensar lá na atenção secundária. Por quê? Se eu estou dentro de um centro de especialidade médica, e dentro do centro trabalha com diabetes e cardiopatia, não adianta eu querer trabalhar com asma. Dentro desse cenário, eu vou, então, escolher o quê? Ou diabetes ou a cardiopatia, e vou fazer uma gestão de condição de saúde. Às vezes, a gente vai ficar incomodado, porque a gente vai querer fazer um GTM, um acompanhamento horizontal. Mas, isso vai me dar um trabalho que eu não consigo seguir, não atende a minha equipe, e eu vou ter dificuldade para resolver problemas que eu vou elencar. Então, é muito importante eu encontrar nesses cenários o objetivo, o serviço que eu quero prestar e como esse serviço vai atender o meu paciente, mas vai também atender a minha equipe. Senão, eu não consigo ter uma boa entrada na equipe. Onde é que eu posso, então, enquanto farmacêutico, trabalhar? Gente, tem área pra caramba. Eu posso trabalhar na atenção crítica, no paciente crítico, TI, CTI, semi-intensivo, são linhas que já estão muito bem estruturadas. Eu posso utilizar um modelo de Fast Hug, Fast Hug Maidens. Eu posso utilizar o mnemônico e implantar serviços de Fast Hug e acoplar a equipe. É claro que eu posso também ir para análise de prescrição, educação em saúde. Pensando num cenário de CTI, a especificidade eu consigo suprir com o Fast Hug muito bem. Dentro do cuidado paliativo, que é uma linha que a gente já sabe muito bem que precisa do farmacêutico. Se a gente for pensar, o cuidado paliativo ele vem para trazer qualidade de vida até o momento da morte, né? Não é para trazer qualidade de morte, é para trazer qualidade da vida, mesmo que seja no final dela. E aí, isso passa por controle de sintomas. A maioria dos sintomas são controlados hoje de maneira farmacológica. Então,
eu, enquanto detentora do conhecimento, enquanto detentora do saber, do medicamento, eu sou a melhor pessoa para trabalhar dentro do cuidado paliativo, para trazer alternativas terapêuticas. Dentro da urgência e emergência, eu posso evitar erros importantes de rapidez, repetição. No diabetes e nas doenças metabólicas, eu acho que é muito importante a gente levantar aqui o uso da insulinoterapia. É uma linha de cuidado que a gente consegue trabalhar muito bem se eu resolver fazer só orientação em saúde, se eu resolver fazer trabalho com minha equipe, eu consigo trabalhar, desculpa, muito bem no diabetes. O cuidado ao paciente idoso e o cuidado ao paciente pediátrico, então a gente está aí entre os dois extremos, e todos os dois têm as suas especificidades. Para o paciente idoso, eu consigo trazer para dentro da equipe a ideia do critério de Beers, os medicamentos que são potencialmente perigosos para esses pacientes, para esse público. No caso do paciente pediátrico, a mesma coisa. E aí, no caso do paciente pediátrico, eu ainda tenho o uso off-label dos medicamentos, então posso tentar trabalhar de forma farmacocinética e dinâmica desses medicamentos para tentar entender se eles são viáveis para ser utilizados numa criança. O cuidado ao paciente nefropata, na saúde mental, na oncologia. A oncologia está muito linkada aí ao cuidado paliativo, mas não necessariamente um cuidado paliativo vai ser oncológico, né, gente? Pode ser uma doença rara, pode ser uma cardiopatia. Nas doenças respiratórias, então, asma, bronquite. No cuidado à gestante, à lactente, e aí eu trago muito esse público. Esse público, você pode trabalhar com ele aonde você estiver. Inclusive, se você inicia um trabalho em qualquer lugar, uma dica, faça uma tabela dos medicamentos que você tem padronizado nesse lugar, que não devem ser utilizados por gestante, ou que são excretados no leite. Porque a gente vê inúmeros erros de medicamentos para gestante, e além disso, a gente vê bebê que é intoxicado por medicamentos que são excretados no leite. Então, esse é um cuidado que eu posso fazer uma lista e educar em saúde. Na infectologia, eu acho que esse ano mostrou muito, né, a nossa potência aí dentro do Covid. Eu não sei se vocês sabem, eu estava dentro de um hospital referência Covid, eu não sei se vocês sabem, mas nós tivemos falta dos principais medicamentos para sedação, analgesia e bloqueio neuromuscular. Então, nós chegamos num ponto onde nós não tínhamos fentanil, nós não tínhamos succinilmetônio, cisatracuro, atracuro, e as indústrias não conseguiram produzir a quantidade que nós precisávamos. Então, foi um momento muito importante para a nossa profissão, enquanto o que fazer com esse paciente de maneira no cunho farmacológico. Os pacientes hematológicos, anemia falciforme, hemofilias, e os pacientes cardiopatas, além dos muitos outros, né, gente? Esses aqui são só alguns exemplos de onde a gente pode trabalhar. Quais são as estratégias que a gente tem hoje nos serviços que a gente consegue trabalhar de forma multiprofissional? Então, a gente tem as visitas multidisciplinares e as reuniões de matriciamento, está muito linkado à atenção primária, reuniões de matriciamento uma vez por semana, com a equipe toda da UBS, as visitas multidisciplinares dentro da casa do paciente. Acho que esse é um momento muito legal, porque a gente tem a oportunidade de ver acontecer na casa do paciente o que está acontecendo com o armazenamento, com o descarte, que conta muito também, né, na terapia. O random, não sei se alguém já ouviu falar sobre random. Random é um momento onde toda a equipe multidisciplinar, ela se junta, ele é geralmente no início do dia, e é um momento onde a gente tem de 5 a 15 minutos para dizer o que vai acontecer com o paciente. Não é nada para discutir, é só para que todo mundo esteja na mesma página do paciente. As corridas multidisciplinares, que são muito hospitalares, que acontecem à beira-leito do paciente, e são muito legais, porque nesse momento eu trago para mim o paciente e a rede de apoio. Então, ou o familiar, ou o cuidador, que eu consigo fazer com que ele participe dessa rede de apoio. Isso é fantástico. Só que eu tenho que tomar cuidado no que eu falo nessa reunião, né? Nessa corrida com o paciente. Então, muitas coisas a gente vai falar dentro de reuniões multidisciplinares, que são um momento fora do leito do paciente.
é um momento só da equipe, onde a equipe vai discutir o caso do paciente e vai propor ações aí para esse paciente. E aí, gente, estamos na era do WhatsApp. Então, assim, grupo de mensagem no WhatsApp para uma equipe multidisciplinar é fantástico. Vou dar exemplos que aconteceram, inclusive, essa semana. Eu tive um paciente oncológico, em uso de morfina, foi para casa com o formulário da acesso. Chegou, voltou para o hospital, porque o formulário estava preenchido errado, foi num horário que não tinha, ninguém estava preparado para uma reunião multidisciplinar, porque cada um estava nas suas atividades, jogou no grupo, em 10 minutos o paciente estava com o caso resolvido, a gente tinha conseguido doação de medicamento, a médica já tinha refeito o formulário, a assistente social já tinha feito explicado, orientado a família. Então, o grupo de mensagem hoje é uma realidade. E as evoluções em prontuário? As evoluções em prontuário, gente, é independente da corrida, independente do que for. É registro nosso, e se a gente não registra, a gente não fez. Então, evolução em prontuário é claro que é uma estratégia multiprofissional, porque todos têm acesso a essa evolução, a comunicação perpassa bem, mas independente do que acontece, essa é inclusive um resguardo para nós. E aí, quais são as grandes dificuldades? Primeira coisa, né, gente, autoridade desigual. É claro que eu já não consigo pensar que uma equipe multidisciplinar ela vai ser verticalizada. Ela precisa ser horizontalizada, onde todo mundo tenha liberdade e acesso para dizer o que pensa, para propor intervenções, para fazer o que acha que deve fazer enquanto paciente. Só que, vamos pensar a gente enquanto farmacêutico. A gente, por mais que eu queira que haja uma mudança de prescrição, eu não posso mudar essa prescrição. Eu tenho um médico, que é quem é o responsável por essa prescrição. Ok, aí eu acho, por exemplo, que eu quero que mude uma enoxaparina de 40 para 20, porque o paciente está com clearance de creatinina muito alto. O médico não muda. Eu, enquanto farmacêutico, fico bravo, acho, né, um absurdo, vou lá e travo a dispensação na farmácia. Isso vai criar uma tensão dentro da equipe. Então, assim, é preciso que a gente esteja na mesma conversa para que essas autoridades desiguais não prejudiquem o paciente e não vire aquele cabo de força, porque eu quero que muda, então não quer mudar, eu não vou liberar da farmácia, o problema é dele. Então, é isso que eu preciso tirar dessa ideia de autoridade desigual. Eu preciso pensar nesse alinhamento de objetivo, que também é muito complicado. Às vezes o médico quer dar alta, o farmacêutico quer que o paciente fique mais 2 dias porque ele precisa do medicamento dar acesso, o psicólogo quer que a família venha, mas o serviço social acha que não deve. Então, alinhar os objetivos do paciente, gente, é difícil demais. Às vezes, alinhar um trabalho de faculdade com 3 pessoas é difícil. Pensa uma equipe multiprofissional trabalhando com um paciente, onde eu tenho múltiplas visões desse paciente, e não só a clínica, e eu ainda tenho a rede de apoio desse paciente. É muito complicado. Além disso, tem os interesses da gestão. Por quê? A gestão hospitalar, ou a gestão da UPA, ou a gestão do posto, quer que eu giro o leito, quer que eu atenda o paciente, quer que meu atendimento seja rápido. O posto não quer fornecer uma sala para atendimento. Então, o interesse da clínica e da assistência, ele precisa andar em paralelo com a gestão. Isso é muito difícil, porque um gestor, muitas vezes, ele já passou pelo local da assistência, mas ele não consegue, enquanto gestor, impor esses interesses, fazer com que esses interesses se encaixem. Comunicação efetiva, esse é um grande gargalo, independente se você em qual área você está, independente se você está na faculdade, no profissional. Comunicação efetiva é muito difícil. Primeiro porque eu tenho vários locais. Eu tenho um prontuário eletrônico, um passômetro, pedido de exame, prescrição, aí eu tenho tudo isso, aí eu tenho eu falando com outra pessoa, eu falando A, a pessoa entende B, que é assim que a gente faz a nossa dinâmica. E aí, essa comunicação efetiva, ela fica realmente muito deficitária nesse ponto. Então, a gente precisa trabalhar, isso é trabalhar linguagem, é trabalhar a questão do feedback, do feedback,
trazer de volta para mim a fala. Então, eu falei, qual foi a volta? Eu escrevi, o que a pessoa entendeu? E isso eu preciso trazer para dentro da equipe. A carga horária desigual entre os profissionais de saúde, isso já acarreta uma dificuldade na agenda para reunião periódica, por quê? Às vezes eu trabalho 10 horas por dia, e aí eu tenho um profissional que trabalha 5 horas por dia, e aí eu tenho profissionais que trabalham 3 vezes na semana, e aqueles que trabalham diariamente. Como encaixar tudo isso dentro da agenda, e além disso, como fazer com que isso não prejudique os meus atendimentos ao paciente. A equipe insuficiente. E, gente, esse é maravilhoso para o farmacêutico, né? Porque às vezes tem uma quantidade de médico que já é menor que a quantidade de enfermeiro, que já é menor que a quantidade de técnico, e farmacêutico tem um só para todo o hospital. Então, a equipe, ela fica muito insuficiente. Para a gente tirar essa dificuldade do farmacêutico dentro da equipe, o que a gente pode fazer é limitar muito bem aquilo que a gente vai propor. Enquanto equipe, eu começo onde, eu termino onde. Quais vão ser as expectativas que a minha equipe, que eu sou incluída dentro dela, pode contar comigo? Eu consigo fazer X até Y. Depois eu não consigo mais. A partir desse momento, essa função ela precisa ser voltada para outro membro da equipe. Se eu não fizer isso, eu crio uma expectativa inadequada na minha equipe. E aí eu frustro a minha equipe, eu me frustro enquanto profissional, e o pior, eu me desacredito enquanto profissional frente à equipe. Porque o pessoal fala assim, vou pedir a farmácia não, porque a farmacêutico não vai resolver esse problema mesmo. Então, eu preciso ter esse limite muito bem estabelecido. E aí, a prática clínica. Que dificuldade, né, galera? A prática clínica é aquela coisa. O médico já faz aquilo há 20 anos. E aí você chega e quer mudar aquilo dele. É muito difícil. Não falo só do médico, não, tá? Técnico de enfermagem, enfermeiro. Então, eu tenho que aprender a lidar com essa situação, trazendo as evidências científicas, trazendo revisões sistemáticas. Gente, evidência científica, trazer com de boa qualidade. Traz uma revisão sistemática, uma meta-análise. Hoje em dia, a gente tem a Cochrane, a gente tem o Access, a gente tem várias bases de dados que me permitem ter qualidade nessa questão das evidências científicas, para a gente conseguir mesmo trabalhar e mudar essa prática clínica. E é claro que a equipe precisa confiar no nosso trabalho, né? E aí, só para vocês entenderem um pouquinho, eu trouxe um pouquinho de caso clínico, vou passar por eles rápido, porque são muitos. Vamos lá. Então, primeiro, paciente crítico. Gente, esses casos que eu vou mostrar aqui, eu atendi todos eles. Todos eles foram casos que foram atendidos nos últimos 2 anos, tá? Então, vocês vão entender mais ou menos a realidade dentro do SUS, que eu acho que às vezes é meio difícil da gente entender. Então, tem um paciente do sexo feminino, 36 anos, etilista tabagista pesado, há 22 anos. Ela é moradora de rua, não tinha rede de apoio. Ela chegou já no CTI em VM, ventilação mecânica, desculpa pelas siglas, em ventilação mecânica, sedada em RAS -4, que é uma sedação profunda, estava compensada com amina, estava com um quadro de choque séptico, e até então a gente não tinha o diagnóstico de pneumocistose, a gente não tinha história clínica, não tinha história medicamentosa, era um paciente. E aí a gente começou a trabalhar em cima das informações que a gente tinha, e o serviço social fez um serviço maravilhoso, trouxe para a gente as informações de que ela era uma paciente HIV positivo, acompanhada pelo Hospital das Clínicas. A gente fez o contato com o Hospital das Clínicas, trabalhamos em cima da farmacologia dos TARV, o paciente estava com uma carga viral altíssima, um diagnóstico de pneumocistose. Eu vou contar uma história da pneumocistose. O medicamento de primeira linha, sulfametoxazol, metropina, injetável. O que acontece? A indústria farmacêutica parou de produzir sulfametoxazol, metropina. Eu não tinha medicamento para o paciente. Eu, enquanto farmacêutico, tive que me virar para encontrar uma segunda opção. E aí a gente realmente achou uma segunda opção. A gente usou primaquina com outro medicamento. A primaquina não era padronizada, a gente conseguiu pelo acesso. Então, a gente teve todo o trabalho enquanto serviço social para conhecer a história dessa paciente, enquanto farmácia para encontrar os medicamentos adequados.
Além disso, quando a gente foi tirar ela da sedação, essa paciente ficava muito agitada. E aí veio a ideia de que a equipe médica trouxe a ideia de que talvez ela estava tendo uma abstinência por nicotina. Ela era uma tabagista pesada pelos dados do Ciclone. E aí, o que a gente fez? Eu sugeri a entrada da nicotina, 21 miligramas, uma vez ao dia, para que a gente tentasse tirar ela da sedação. E assim, a gente conseguiu desenvolver um bom trabalho, o paciente teve alta, não foi a óbito, mas a gente precisou de toda a equipe, né? Paliativo. Esse caso aconteceu esse outubro desse ano, tá, gente? Paciente de sexo masculino, 38 anos, com um diagnóstico de osteosarcoma metastático. Ele já tinha o membro direito amputado, o membro inferior direito amputado, e ele era pai de 3 filhos. Falo era porque ele faleceu. Em junho, ele foi para um atendimento ambulatorial e ele falou que mesmo com o uso da morfina, estava com uma dor intensa. A médica achou estranho o relato e me chamou para a gente trabalhar com otimização de dose. Morfina não tem dose máxima, então a gente precisa saber até onde o paciente pode ir. Quando ele sentou e conversou comigo, o que eu descobri? Que ele estava recebendo só o BPC, né, estava aposentado por invalidez, e a esposa dele teve que parar de trabalhar para cuidar dele, ele não tinha dinheiro para comprar comida, o dinheiro que ele recebia, ele tinha que gastar todo em casa. Então, ele não comprava morfina. Se eu subisse a dose da morfina, ele ia continuar sentindo dor do mesmo jeito. Então, o que a gente fez? Trouxe o serviço social para dentro da história, puxamos a questão do fornecimento do medicamento via SES, orientamos o paciente, eu consegui doação de morfina para esse paciente, ele foi para casa. Teve um bom controle, ficou em casa. Em outubro, ele já retornou, já com um processo ativo de morte mesmo, uma febre irresponsiva de pirona, paracetamol, um desconforto respiratório intensa e um quadro álgico refratório a medicamentos utilizados. E, além disso, não tinha acesso venoso. Então, foi em outubro agora, foi no começo do mês, a gente tentou otimizar a dose de paracetamol de pirona, não conseguimos. Ibuprofeno não padrão na minha instituição, trouxe o ibuprofeno para dentro da terapia, comprei o ibuprofeno. Ainda assim, não resolvemos, e aí eu comecei a investigar. E aí eu vi uns relatos de caso com o propanolol. Forcei a entrada do propanolol com a médica, e foi sucesso. O paciente estava com febre de 40, entrou com propanolol, baixou a febre para 37,5, 38, controlou. Infelizmente, depois ele foi a óbito, né? Mas a gente trocou todos os medicamentos para a dor, colocamos ele em hipodermóclise, acionamos a equipe de enfermagem, o técnico de enfermagem, ensinamos a fazer a hipodermóclise, e aí ele teve um bom controle, teve um conforto até o momento do óbito. Uma coisa legal, né? A psicologia conseguiu trazer a família, que os 3 filhos, a mulher, a mãe, e ele morreu no leito com a família ao lado dele. Diabetes. Esse caso é um dos casos que eu mais sinto dor no coração. Paciente sexo masculino, 12 anos, diagnóstico de DM há 5 anos, foi internado 4 vezes no último ano por CAD, que é cetoacidose diabética grave. Ele estava num contexto de fragilização social importante, mas ninguém sabia disso até então. Quando eu fui atender esse paciente, eu falei, não, o problema dele é insulina, não sabe fazer, vou explicar a ele como que é. E aí eu, a farmacêutica, né, fui lá explicar o paciente como que fazia insulina. Terminei a explicação achando que eu estava arrasando, maravilhosa. Ele vira para mim e fala assim, ô tia Luísa, eu vou te falar uma coisa, eu não vou fazer essa insulina não, sabe por quê? Na minha casa mora eu e mais 4 irmãos. A minha mãe, ela perdeu a mão na padaria que ela trabalha, então ela não está trabalhando e ela não conseguiu aposentar por causa disso, e aí não tem comida na minha casa não. Se eu tomar insulina de manhã, eu não sei se eu vou ter almoço. E às vezes, quando tem um pão lá em casa, a gente briga pelo pão. Então, é por isso que eu não tomo insulina. E nesse contexto todo, as nossas tristezas, né? A gente achando que a mãe maltratava da criança, já ia levar isso para o conselho tutelar. Quando eu descubro essa informação e levo para a equipe muda, né? A gente trouxe o serviço social, trouxe a psicologia. Ele saiu do hospital já com a mãe aposentada, conseguindo uma cesta básica do município, onde ele morava, que não é de BH. O pai
morava com 3 irmãos em outra cidade, e o pai pegou a Bolsa Família toda para ele, não dava pensão para a mãe, então a gente conseguiu trazer isso também para a mãe, devolver a Bolsa Família para a mãe. Então foi um caso muito intenso, assim, onde a gente viu vários pontos de fragilização. Trocamos a dose de insulina, trocamos a insulina, e foi sucesso. Paciente idoso. Gente, esse caso... Luísa, Oi. posso te fazer uma pergunta com relação ao Pode, último caso tá. clínico? Justamente com relação a crianças que estão realmente com a diabetes, né? Eu conheço casos onde a administração para jovens, a educação em saúde realmente não conseguiu atuar a um ponto do paciente aceitar o tratamento de uma forma que seja saudável e tudo mais. E aí eu queria saber, nesse caso, como foi a educação em saúde que você passou para esse paciente e para a rede de apoio, né, no caso. O que acontece? Realmente, assim, o paciente adolescente, ele tem mais dificuldade mesmo. Então, a gente tem 2 pontos, sabe? O primeiro ponto é aquele paciente que não consegue, que é o caso dessa criança, que a gente tem que educar e trabalhar em outras formas. E tem aquele paciente que não quer mesmo fazer o tratamento, é um adolescente que está em uma fase de revolta. No caso desse paciente, o que a gente faz? A gente trabalha insulinoterapia. No caso dele, a gente mudou de agulha de seringa para caneta. Então, foi um ponto positivo. E aí, como que a gente tem que tentar trabalhar essa educação? Mostrando. Muitas vezes eu já me furei para que eles conseguissem ver. Muitas vezes eu já deixei o paciente me furar, é claro, com todas as medidas de segurança, né, gente? Para eles conseguirem entender a importância disso. A gente tem mecanismos de ursos de pelúcia para crianças menores. A gente tem os mecanismos de mapas, desenhos, informes. Então, a gente tem vários mecanismos lúdicos que vão nos auxiliar quando o paciente tem uma dificuldade. Quando o paciente não quer, por ele estar numa revolta, numa negação, a única forma que eu tenho de fazer com que a minha educação em saúde funcione é levar esse paciente para um apoio psicológico. Por quê? Eu preciso tirar ele dessa fase. Porque enquanto o paciente estiver em fase de negação, não vai funcionar. Você pode trabalhar com todas as formas possíveis de educação. Ele não vai aceitar. Porque o problema não é entender, é o querer fazer. Então, você tem que levar esse paciente para um ambiente da psicologia, para um ambiente de grupos de diabéticos. Isso também funciona muito bem, de adolescentes diabéticos, onde eles trazem as suas vivências. E é muito importante que esses grupos, a gente, na hora de formá-los, a gente tem que pegar aqueles muito bons, que a gente fala, nossa, que menino bom, com aqueles muito ruins. Porque se a gente juntar um grupo só de ruim, também não resolve não. Porque eles só vão contar coisas ruins. Então, quando a gente traz um grupo de pessoa de metade bom, metade ruim, a gente tem aonde fazer com que os ruins entendam as necessidades e as dificuldades e tentem trabalhar dessa maneira, por meio de conversas. Uma coisa muito importante também nesse ponto, gente, é que na criança você pode ter o apoio da pedagogia. Então, traz a pedagogia para você, porque eles têm vários métodos psicopedagogos que nos dão uma luz melhor de como trabalhar com esse paciente, sabe? Então, assim, o trabalho do psicopedagogo é entender justamente quais vão ser as ferramentas que você, enquanto farmacêutico, vai conseguir utilizar e que vão dar certo para esse paciente. Então, às vezes, é um paciente que tem um TDAH acoplado, é um paciente mais agitado, é um paciente mais tímido, e aí a psicopedagogia vai te ajudar a trabalhar nessas ferramentas. Mas sempre levar para uma linguagem lúdica, onde o paciente entenda. Não adianta fazer só a mãe entender, porque senão a criança come escondido, faz trem errado na escola. Então, a gente precisa trazer essa criança. Importante trazer a escola também, trazer os apoios, porque essa criança pode sofrer bullying, pode sofrer preconceitos sociais, então é importante agregar também nesse ponto a escola. Consegui tirar sua dúvida? Completamente, perfeito, muito obrigado, e realmente dá para ver a amplitude dessa atuação, né, e da rede de apoio que é construída, muito legal. É muito legal porque a gente, trazendo a atenção primária consegue fazer ações de saúde dentro das escolas, isso é muito importante. Bom, seguindo,
Paciente 2. Esse caso, eu vou contar para vocês que na hora que eu fui atender, eu tive vontade de rir. Paciente de 92 anos, era uma senhora, diagnóstico de Alzheimer já há muito tempo, não conseguia mais deglutir. A filha era a principal cuidadora, a filha, né, também tinha filhos, então ela já era avó. A filha, ela morava junto com a mãe utilizava sonda para alimentar, hidratar e administrar medicamento. Então ela já não fazia nada via oral, né? Ela foi internada porque a sonda entupiu. E aí a equipe de nutrição acionou por meio de interconsulta farmácia. A interconsulta é outra estratégia muito importante. Por quê? Às vezes você não consegue atender o hospital inteiro. Então, você expõe para a equipe o que você pode fazer, qual a sua amplitude do seu trabalho, e a equipe pode te acionar com interconsultas específicas para alguns pacientes, que foi o caso dessa paciente. Quando eu cheguei para conversar com a filha, a mãe usava 2 medicamentos controlados pela manhã e 2 medicamentos controlados pela noite. E aí a explicação foi assim, gente. Não, doutora, mas é que eu faço assim, de manhã eu bato no mix, aqueles. Eu bato no mix uma banana ou uma maçã, água, os 2 medicamentos e mel. Aí eu provo para ver se tá gostoso e depois eu passo pela sonda. Aí me conta esse caso, eu já faço cara de paisagem, já falo, meu Deus. Aí à noite. Não, à noite eu faço uma sopa. Aí nem precisa bater no mix, porque a sopa é quente, né? O medicamento já dilui, é uma beleza. Aí quando eu não consigo passar a sopa toda, eu tomo o resto, que é para não desperdiçar. Você fica numa situação que você fala assim, gente, qual o nível de entendimento dessa pessoa? E qual o nível de conversa que essa pessoa tem com a equipe médica, tem com a equipe de nutrição, teve com a equipe de enfermagem. Isso apareceu por uma interconsulta por causa do entupimento da sonda. A nutricionista ficou preocupada. Se ela não tivesse me chamado, ia ser um caso perdido. Mas vocês pensam a complexidade, porque a filha estava tomando medicamento, estava tomando estalopram de manhã e não lembro qual que era o da noite, mas estava tomando controlado à noite. Então, a dificuldade que a gente tem até hoje dentro das nossas unidades básicas, do nosso cuidado básico para o paciente, né? Paciente pediatra. Esse é outro caso doido. Paciente sexo masculino, 1 ano e 5 meses, ele foi internado com um relato da mãe que ele teve novas crises convulsivas. A criança já estava sendo tratada há 8 meses dentro do hospital, por causa do fenobarbital, né? Com o fenobarbital, porque a mãe chegou uma vez, falou que ele teve crise convulsiva, vários episódios epiléticos, e ele começou a ser tratado. Ela chegou, ficou internada com a gente por mais ou menos 20 dias, o menino nunca teve uma crise que a gente presenciasse. E aí, a equipe de psicologia começou a trabalhar dentro desse contexto. A equipe de psicologia começou a trabalhar e nos chamou. E aí foi constatado pela equipe multi que a mãe tinha um transtorno de Munchausen. Para quem não sabe, Munchausen é uma doença onde a mãe ela tem a capacidade de adoecer o filho. Com o diagnóstico feito, a gente resolveu, então, ir no domicílio dessa mãe. Então, dentro do hospital, a gente ainda assim fez uma visita domiciliar. A gente afastou a mãe do filho. Quando eu chego na casa dela, gente, 84 frascos de fenobarbital, solução oral no domicílio. Então, eu tinha um potencial para intoxicar essa criança e para matar essa criança enorme. Tinha 84 frascos. Os 84 frascos foram recolhidos, todos os medicamentos da casa, na verdade, foram recolhidos. Os medicamentos MIP a gente deixou com a avó, para caso acontecesse alguma coisa, com orientações muito bem feitas. Mas se não tem a atuação da equipe multidisciplinar, esse menino ia continuar sendo tratado como epiléptico. Ia passar por quanto tempo tratando assim? Porque o médico não conseguiu perceber que era um Munchausen. E ele já tinha sido tratado 8 meses dessa maneira. Então, é muito difícil. Vocês estão conseguindo perceber as complexidades desses casos? Então, é muito difícil não trabalhar de forma multidisciplinar. Um nefropata. Isso aconteceu essa semana no CTI. O paciente, 56 anos, foi internado na UTI adulto, veio com uma sepse por infecção de catéter da diálise, nefropata, sabidamente nefropata, em diálise no serviço por 4 vezes na semana.
histórico de má adesão ao tratamento medicamentoso, não farmacológico, então já tinha um histórico ruim. E aí, quando eu começo a atender esse paciente, ele internou num sábado, atendi ele na segunda, ele estava em uso de meropenem, vancomicina, 2 antimicrobianos que tem potencial nefrotóxico, em dose full, então, ou seja, em dose cheia, ele estava com mero 2 gramas de 8 em 8, vanco 1 grama de 12 em 12, uma hipercalemia persistente, que é o aumento do potássio, né, sérico, e a necessidade de reposição de fósforo. E aí, quais foram as minhas percepções? Primeiro, o meropenem e a vanco, que eu precisava fazer a redução de dose para não prejudicar mais ainda o rim desse paciente. O clearance do paciente era menor do que 10, então, assim, baixíssimo. A gente desceu a dose, fez o ajuste e ainda colocou uma dose extra pós-diálise. E aí teve hipercalemia com reposição de fósforo. Qual o meu grande problema? Na minha instituição, eu só tinha o fosfato de potássio para repor o fósforo. Então, eu tive que arranjar um jeito de colocar esse fósforo para o paciente, para aumentar o fósforo. E aí, a gente usou um esquema que foi de fosfenema. A gente colocou o fosfenema dentro da diálise. Foi um relato de caso que eu li e trazia alguns relatos da Enamed e deu super certo. O paciente está bem no hospital, está internado ainda na UTI, né? Mas pelo menos com hipercalemia resolvida e dose de merivanco resolvida. Doença respiratória. Paciente com 6 anos, diagnóstico de asma 4, já com tratamento ambulatorial, foi internado em julho, uma insuficiência respiratória pela exacerbação da doença, esteve na UTI, esteve entubada, ventilada, e aí estava utilizando salbutamol e beclometasona, e você pensa, nossa, terapia perfeita. Quando eu fui conversar com a mãe, a técnica era inadequada, ela não utilizava um espaçador, então eu tive que puxar a fisioterapia para trabalhar nesse esquema da doença, né, de como usar os aparelhos. E aí, gente, salbutamol, utilizava uma vez ao dia, todos os dias, 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, e a beclometasona só quando precisava. Então, foi aonde eu descobri que ela estava fazendo o contrário. Ela não tinha entendido as necessidades, qual era qual foi a ideia dos medicamentos, né? Qual foi a recomendação dos medicamentos. Então, ela estava fazendo o contrário e uma exacerbação de asma horrível. Na infecto, vamos falar do Covid, né? Eu acho que não podia deixar ele de fora. Paciente de 46 anos, sem comorbidade, sem histórico de uso de medicamento, chegou gravíssimo, já em prona, ventilada, entubada, sedada, todo o tratamento de Covid, amostra todas 2 positivas, e aí, depois de algumas semanas internadas, ela me apresentou um quadro séptico. A gente iniciou o merivanco, saiu a cultura numa sexta-feira, e ele estava com VRE. Quem não sabe, VRE é enterococo resistente à vancomicina. E aí, quando eu chego na segunda-feira, esse VRE é existente e colocaram uma tigesclina. Tigesclina não é um antibiótico que cuida bem de sepse. Ele não trabalha muito bem em corrente sanguínea. Então, o paciente não ia ter melhora nunca. Eu fiz a troca para daptomicina, para melhorar esse padrão de sepse. Por quê? Pensando não só no VRE, mas pensando na farmacocinética mesmo do medicamento, qual seria a melhor atuação dele. Então, a gente fez a troca para adapto, e mais ainda, ela estava com clearance de 3,5, mais ou menos, aí a gente já fez um ajuste renal com a dose adequada de dapto. Paciente hematológico, então, 2 anos e 8 meses, um diagnóstico de anemia, foi internado 6 vezes no último ano por causa de dor, priatrismo e síndrome torácica aguda. A gente achou que o problema era adesão farmacêutica, encaminhamos ele para o serviço de atenção secundária. Tivemos a surpresa de que ele era muito aderente, de que a mãe era muito cuidadosa, então a gente percebeu que o problema era mesmo medicamento indicado, faltava um dos medicamentos, a gente encaminhou novamente e pediu a associação de hidroxiureia para esse paciente, porque a gente já tinha descartado a ideia da adesão medicamentosa. Para terminar, um paciente cardiopata, esse caso aconteceu essa semana, 75 anos, episódio de SCA, 42, síndrome coronariana aguda, né, IAM, infarto, já com diagnóstico de hipertensão, DM e insuficiência cardíaca,
E aí a filha dele me ligou, falou que ele começou com uma fraqueza, náusea, perda de apetite, e aí ela me pediu para olhar se tinha alguma interação medicamentosa. Quando ela me manda a lista dos medicamentos, eu me deparo com o que o cardio fez, ele colocou uma amiodarona junto com uma digoxina. É uma associação que a gente não faz. Ou você otimizar a dose de um, ou você otimizar a dose de outro. Eu fiz um encaminhamento, pedi para o cardio retirar a digoxina, entrar com a amiodarona pelo perfil mesmo da insuficiência cardíaca do paciente, para que ele, porque ele estava passando por um período de intoxicação digitálica. Então, aí a gente vê a reação adversa acontecendo e a interação medicamentosa acontecendo para o mal do paciente, né? Porque tem interações que a gente quer. Então, muito importante a gente perceber essa ideia das interações, porque esse é um caminho que é só nosso mesmo. E aí a gente tem que entender que interação, eu particularmente tenho um pouco de dificuldade com interação, porque a gente coloca tudo a culpa na interação. Mas a gente tem que entender essas interações, procurar aquilo que tem boa documentação, procurar aquilo que tem um grau de severidade maior, que tem bons relatos na literatura, e ver se aquilo realmente está acontecendo com o paciente. Então, o paciente com quadro de astenia, náusea e perda de apetite, provavelmente era uma intoxicação digitálica causada por isso. E depois de tantos casos, a gente percebe que essa frase é muito real. A heterogeneidade da necessidade do paciente e do familiar e da rede de apoio, do cuidador, do familiar, do irmão, do pai, da mãe, ela é tão imensa que só o médico não consegue resolver, só o farmacêutico não consegue resolver. A gente não precisa pensar que a gente, enquanto farmacêutico, nossa, vai ser o top do top. Não. Se a gente não estiver trabalhando em equipe, se a gente não estiver alinhado aos objetivos da equipe, a gente também não consegue resolver o problema do paciente. Então, é muito isso. Nenhuma formação profissional ela vai ser suficientemente ampla para abordar todos esses aspectos dessa complexidade humana. Então, é muito importante a gente trabalhar com essa complexidade e se colocar no lugar do outro, né? Ter essa empatia de se colocar no lugar do outro. Tanto do paciente, que você está tratando, quanto do profissional, que você faz parte da equipe dele. E aí, gente, terminando com Paulo Freire, eu acho que é muito importante a gente ter essa percepção de que a gente não está aqui só para a gente se adaptar ao mundo, mas a gente está aqui para transformar o mundo. E nesses casos clínicos, quantas vidas de pessoas foram transformadas porque teve a ação de uma equipe multidisciplinar atuante, a ação de um farmacêutico atuante. Então, eu acho que a gente, enquanto profissão, muitas vezes a gente tem dó da gente, a gente fala assim, nossa, eu vi uma palestra de multidisciplinar, você acredita que não tinha farmacêutico? Eu parei de ter dó da gente, porque a gente é que fez isso com a gente mesmo. Então, para a gente voltar a ter esse lugar nos slides que a gente tanto quer, a gente também precisa voltar a ter um lugar na equipe, que a gente muitas vezes deixa para lá, deixa passar batido. E aí a gente precisa transformar esse mundo onde a gente está com práticas coerentes com aquilo que a gente acredita. E eu acho que essa é a lição, então, de pensar em trabalhos de equipe multidisciplinar. Deixa as referências, depois, se quiser, eu posso passar os slides para a equipe da organizadora para poder repassar para vocês. Deixo meu e-mail e meu telefone, caso vocês queiram fazer contato comigo para alguma coisa. Agradeço a oportunidade e responder as perguntas de vocês. Perfeito, Luísa. E concordando com o que você disse, com certeza é de profissionais assim que a gente precisa, e é de profissionais assim como você que a gente precisa para cada vez mais demonstrar a importância da atuação do próprio farmacêutico no mercado de trabalho e, enfim, de qualquer forma que esteja relacionado com a saúde do paciente. Eu adorei tudo que você falou, muito obrigado por esse momento de palestra, foi muito bom ter essas trocas, e eu acho que agora a gente pode estar partindo para as perguntas, e a primeira delas ela é proveniente do Atos, e ele perguntou o seguinte: você acha que existem muitas oportunidades para o farmacêutico integrar as diferentes equipes multidisciplinares? E qual é a sua visão sobre a aceitabilidade do profissional na equipe?
Então, Atos, eu acho que sim. Eu acho que a gente, inclusive, tem um lugar que ninguém consegue ocupar, que é esse mesmo de saber o que o medicamento faz, aonde o medicamento age. A gente tem muito espaço. O grande problema é que a gente pensa assim: primeiro, não vão me aceitar porque eu só sou um farmacêutico. Esse é o nosso primeiro pensamento. E segundo, porque a gente tem medo de dar a cara a tapa, de saber das relações, porque a gente já vai com esse preconceito de que o médico briga com o farmacêutico briga com o enfermeiro. Mas dentro das minhas atuações multidisciplinares, eu vejo que, assim, hoje, o lugar onde a gente ocupa enquanto farmacêutico, ele é único, ele é nosso. E quando a gente resolve pegar ele para nós, estudar e dar apoio à equipe, não tem como não ter aceitabilidade. Porque a equipe começa, inclusive, a te procurar. A equipe começa a falar assim: nossa, eu preciso da Luísa, eu preciso do farmacêutico, porque eu não estou conseguindo resolver esse problema. E aí eles começam a entender o seu papel dentro da equipe. Então, eu acredito que sim, eu acredito que esse é o caminho que a gente vai acabar trilhando mesmo, enquanto profissional. Perfeito, e mais uma vez aí o farmacêutico completamente fora da zona de conforto e cada vez mais se inserindo de uma maneira eficiente, né, Sim. na atenção ao paciente. Isso é muito bacana de se ver. Agora a nossa segunda pergunta, ela é proveniente da Thalita e ela perguntou como que foi para você no começo, quando você começou a atuar. Você se sentiu insegura frente à equipe ou teve uma equipe de pessoas te apoiando durante o seu trabalho? Então, Thalita, eu acho que a insegurança ela sempre existe, né? A gente sai da faculdade e a gente fala, meu Deus, eu não sei nada. Então a insegurança a gente sempre, ela sempre vai existir. Mas a gente tem que dar a cara a tapa mesmo. Então, se você está insegura, e você já sabe que você quer trabalhar com diabetes, chega em casa e lê a diretriz. Lê a última diretriz do ADA, lê a última diretriz do SBD, se programe para você perder essa insegurança. E você só perde isso se você estudar. Isso com certeza absoluta. É claro que a gente sempre começa aonde a gente tem apoio, gente. Isso é uma coisa muito importante que eu esqueci de dizer. Por quê? Não adianta eu chegar lá e pegar um médico que tem 30 anos de carreira, que não quer saber de farmacêutico, e tentar agregar a equipe dele. Por quê? Eu vou me frustrar, eu vou frustrar o que a equipe espera, e ninguém vai precisar de mim, porque ele vai continuar sem precisar de mim. Então, procure aquele profissional que você tem apoio. E não precisa necessariamente começar pelo médico. Pode começar pelo nutricionista. Ah, o nutricionista já trabalha com varfarina? Vai atrás dele. Ops, vou ver RNI, vou ensinar como que faz esse RNI. E aí o cardio vai falar assim, olha, essa farmacêutica está ajudando meu paciente a cuidar do RNI. Então, você começa na equipe que realmente te aceita. Eu acho que tem algumas equipes que têm uma aceitabilidade maior por si só. Cuidado paliativo, oncologia, pediatria, idoso, porque já estão mais acostumados com a gente dentro dessas posições. Mas não quer dizer que você não possa ocupar as outras equipes também, não. Perfeito, muito bacana. E aí o Diego já te parabenizou pela palestra e ele fez uma primeira pergunta que é como que foi para você trabalhar nessa equipe multi? E aí especificamente com a questão do contato com a medicina, com os médicos, considerando o tal preconceito. Então, como foi essa experiência com aquele tal preconceito entre a comunicação com o médico e até onde eu já absorvi das últimas palestras, né, pelo menos na área hospitalar, é algo onde isso já está sendo cada vez mais desconstruído e que está caminhando cada vez mais para esse trabalho multi, né? Então, Diego, eu acho que obrigada, né? Primeiro, eu acho que eu tive uma questão que foi facilitadora para mim, que foi a questão da residência. Enquanto residente multiprofissional, você lida com outros residentes. Então, o médico, ele é médico, mas ele é residente. Então, você está no mesmo patamar do médico. Isso é uma facilidade. Aí você aprende a lidar com o residente e você aprende a lidar com o preceptor. Ótimo. Quando você sai dessa residência, você já está mais calejada, você já sabe aonde ir, como falar, como agir. É claro que quando eu por exemplo, cheguei no São Francisco e me deparei com uma equipe nova, teve muita gente que
deu aquela travada. E realmente, a equipe médica, ela precisa ser desconstruída, e às vezes eu desconstruí muito isso, tentando mostrar para ele que eu não estava ali para avaliar o serviço dele, não estava ali para apontar um erro. Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes o farmacêutico tem umas coisas. Eu vou dar um exemplo. Às vezes você já viu que o paciente saiu uma cultura, você já viu que ele vai precisar trocar um antibiótico. Aí o que você faz? Você espera chegar na corrida multidisciplinar, tá todos os profissionais lá para provar o seu valor. Aí você vira e fala assim: pois é, mas tá errado. Pronto, você acabou com a confiança da pessoa. Então, por quê? Você não está trabalhando por equipe, você está trabalhando com o paciente. E a equipe, quando você começa a trabalhar com uma pessoa e ela entende aquilo que você precisa, esse médico, por mais que ele tenha dificuldade no começo, ele vai acabar aceitando aquilo que você tem de proposta. E claramente, gente, não é fazer intervenção, intervenção, tirei de evidência científica, eu estudo, eu sei o que eu estou lendo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando. Então, é esse tipo de intervenção que vai cativar alguém. Muitas vezes a gente pensa que o negócio é o pessoal, é a confiança. Muitas vezes você nem gosta da pessoa. Você fala assim, oh, mas você tem aquela facilidade de lidar com aquela pessoa enquanto serviço, porque você está oferecendo uma melhor prática para ele. Perfeito, e vai muito do que você falou, né, da comunicação e da importância de se comunicar e não falar, né, a pessoa também entender o que você tem a dizer. E isso, o que você acabou de mencionar até me acomete a última pergunta que a Thalita fez, e é muito da gente pensar estrategicamente, né, a gente ver aonde a gente está pisando, ir com calma, analisar como a gente pode fazer essa inserção e realmente mudar os paradigmas, muito bacana. E aí, mais uma pergunta do Diego, com relação à questão de mudança de prescrição. Dentro da sua experiência, teve alguma vez que você já lidou com a frustração de não conseguir mudar uma prescrição, sabendo que, mesmo assim, você estudou, você tem a sua consciência, sabe o que você está fazendo e confia na sua orientação? Então, Diego, infelizmente, isso é muito recorrente, a gente vê muito isso na vida. Tem algumas vezes que eu faço o que eu falei durante a apresentação, que eu não gosto muito, que é de travar a dispensação. Então, enquanto clínica, eu entro em contato com a gestão e falo, olha, trava essa prescrição. Por quê? Infelizmente, tem alguns casos que são prejudiciais, que podem levar a prejuízo renal, a prejuízo hepático. Nesse caso, você não tem muito o que fazer. Se você acha que vai prejudicar mais a vida do seu paciente, infelizmente, muitas vezes você precisa tomar algumas atitudes normalmente, mas isso acontece muito, de você se deparar com situações onde você não consegue trocar uma prescrição, principalmente quando você pensa em serviços hospitalares. Por quê? O hospital, ele funciona de manhã. Então, de manhã passa o horizontal, passa a galera toda, fez a prescrição, de tarde tem ninguém não, tem um plantonista. E o plantonista vira para você e fala assim, ah, não, eu vou trocar não, porque eu não sou médico desse paciente, eu tô aqui só para resolver se ele tiver uma dor, se ele tiver alguma coisa. É difícil mesmo fazer a troca dessa prescrição. A gente tem hoje sistemas que nos ajudam a trabalhar dessa maneira. Então, a gente tem pop-ups que a gente pode colocar nos sistemas de prescrição eletrônica, as evoluções, porque quando você evolui, isso é outra coisa importante, quando você evolui, se o paciente dá algum problema, você tem o seu respaldo legal. Então, isso também é muito importante. Então, a evolução, os sistemas eletrônicos, o travar a prescrição, isso tudo são artimanhas que você tem quando você acha que é tão prejudicial que você não consegue esperar, entende? Vou dar um exemplo da semana passada. Uma prescrição com 5 comprimidos de Goxi. Se eu tivesse ofertado isso para o paciente, infelizmente, ele ia ter uma intoxicação digital. Então, eu não pude fazer isso. E aí, quando eu fui descobrir, o médico queria meio comprimido. E aí, ele esqueceu de pôr 1 bar. Então, ainda bem que foi travada a dispensação do medicamento. Com certeza.
E parabéns pela atenção, é de suma importância, né? E aí também do Diego, ele está perguntando sobre quais são as perspectivas do mercado de trabalho posterior à fase de residência. Ele perguntou se depende muito da especialidade escolhida. Então, Diego, eu acho que não. Vou te dizer que eu acho que não. Eu saí da residência pediátrica e eu saí em março, queria umas férias, não consegui, porque eu já saí para o mercado de trabalho. E atualmente, o que a gente vê? Residente não para. Se a gente precisar hoje de um residente, se eu falar assim, não, meu pré é ser residente, muitas vezes eu não vou conseguir contratar, porque ele não está solto no mercado. Ele está preso em algum lugar. Porque a prática e o conhecimento que ele ganha enquanto residente é extraordinária. São 60 horas semanais, onde você tem contato com uma equipe multi e você traz tudo isso para sua caixa de saberes, né? Então, eu acho que, enquanto residência, assim, para a farmácia, eu acho que isso é um futuro que daqui uns dias a gente não vai ter muita saída, não. A gente vai acabar indo para as residências e se especializando mesmo. Perfeito. E agora uma pergunta da Marina. Em relação à sua especialização em urgência e emergência, qual foi o ponto importante e determinante para a tua escolha? Você poderia comentar um pouco sobre a tua experiência no programa de residência? Então, gente, eu vou contar uma história engraçada aqui agora. Marina, quando eu fui para residência, eu não queria ir para residência, eu queria ir para o mestrado. Eu trabalhava com o André Baldoni, a Mariana Linhares, e eu falei, vou para o mestrado, eu sou da academia, vou para o mestrado. E aí, um dia, sentada num carro com a Mariana, ela falou comigo assim, eu não vou te aceitar no mestrado, não. Você pode caçar um jeito de fazer residência, porque você gosta da prática, vai fazer residência. E aí, eu fui procurar os editais, todos já tinham fechado. Só tinha o programa de urgência e emergência do João 23, ou da pediatria do João Paulo. E aí eu falei assim, não, o João 23 não, né, gente? Chegar lá, aquele povo baleado, com o caco de vidro no olho, facado, não quero. E aí fui pro serviço de urgência do João Paulo. Então, assim, não foi muito bem uma escolha, vou dizer que não foi exatamente uma escolha que talvez eu teria feito enquanto, né, se eu tivesse outras oportunidades de programa. Enquanto o programa de urgência e emergência, a vantagem do programa de urgência e emergência é que eu passei por alguns ambientes que normalmente você não passa na residência, que é UPA, passei um mês na UPA, passei um tempo no SAMU, que é muito legal na regulação do SAMU, passei nos ambientes da atenção primária, nos ambientes domiciliares, no PA. Então, a urgência e emergência te traz para esses ambientes. Se a gente for, por exemplo, para um cuidado na saúde da criança, a gente vai ficar no ambulatório de criança, lá na pediatria, na atenção primária com criança. A gente vai passar por essas interfaces, mas vão ser linkadas à criança. Agora, a experiência enquanto residente, assim, a gente ora muito. A gente tem dia que fala que nunca mais vou voltar aqui nesse hospital. Mas, assim, no final das contas, você acaba ficando muito, você aprende muito. E isso é muito gratificante. E além disso, para mim, Luísa, foi uma experiência muito boa, porque eu fui a primeira residente do CGP. Então, eu implantei as coisas do jeito que eu queria. Eu implantei cuidado farmacêutico com método PW, com elencar PRM, com elencar intervenção do CORRE, com elencar a situação clínico farmacoterapêutica. Eu peguei meus crushes acadêmicos, então, CORRE, Genane. Então, para mim, foi uma experiência muito boa nesse sentido, né? Mas eu acho que, independente do que você escolher enquanto residente, eu acho que você vai ter uma rotina pesada, difícil, eu não vou ser hipócrita nesse ponto, mas vai ser muito gratificante, porque você vai aprender muito e você vai ter, você vai sair, sabe aquela insegurança que vocês me perguntaram? Você vai sair com aquela sensação assim, engraçado, eu acho que eu não sou mais insegura, não. Você pode pegar qualquer coisa que você fazer, que você vai dar conta de fazer. Então, isso foi muito gratificante mesmo, do programa. Não, perfeito. Eu acho que deve ser muito interessante você fazer uma residência, é algo realmente muito complexo e muito intenso. Deve ser maravilhoso viver essa etapa.
E aí agora, né, falando de mais uma pergunta, essa é de parte da Thalita, e ela perguntou o quê? Nessa situação atípica que a gente está, então no caso o Covid, a pandemia, como que foi lidar com a escolha de terapia medicamentosa para os pacientes com Covid? Nossa, Thalita, que pergunta difícil, porque assim, é fácil de responder, mas é difícil quando você começa a pensar em tudo que você viveu. Eu fiquei dentro do CTI Covid, eu fiquei isolada durante 3 meses no CTI Covid, então eu só atendia pacientes Covid. É uma experiência, assim, que só você vivendo mesmo para você ter saber o que é passar por isso. É desesperador, porque você chega no hospital, você tem fentanil para um dia e você não tem mais nenhuma droga para colocar no lugar. E aí é desesperador. Então, assim, a experiência da gestão dentro dessa rotina clínica, ela foi muito importante. Por quê? A gente conseguiu padronizar medicamentos que não eram padronizados, a gente conseguiu mudar terapias que não eram feitas, a gente conseguiu empréstimo com outros hospitais. Então, assim, a rede de hospital toda se mobilizou. A própria Anvisa acabou liberando algumas coisas, porque a produção da Cristália, que era a maior produção dos sedativos, ela não conseguia produzir o tanto que ela precisava vender. Então, a própria Anvisa já liberou aquela condição de produzir. E, assim, foi realmente muito intenso. Era o viveiro diário. Então, assim, hoje eu tinha fentanil, amanhã eu tenho sulfentanil, vamos trocar. E aí eu tinha que chegar estudada. Não dava para falar assim, nossa, nunca usei sulfentanil, o que eu vou fazer com isso aqui agora? Então, assim, logo no começo da pandemia, eu já me organizei para estudar todas as drogas de bloqueio neuromuscular, todas as drogas de sedação e todas as drogas de analgesia. Então, toda a parte de cetamina, Precedex, coisa que é caro, que a gente não usa, mas eu me programei para estudar justamente para eu não me ser pega de surpresa, porque eu estava na beira do leito do paciente, o médico virou para mim e falou assim, tá, eu vou pôr o sulfentanil, eu vou fazer como? Você não tem aquele tempo de falar assim, peraí que eu vou ali dar uma lida no meu Lexcomp, vou dar uma olhada no Dynamed. Não tem, foi tudo muito corrido. E, assim, foi uma experiência realmente ressignificante no momento do trabalho. E uma coisa que agora a gente vê é a gente saindo desse cenário e o estoque hospitalar lá em cima, que a gente estava preparado para até janeiro do ano que vem, né? E então agora a gente vai ter que fazer o caminho contrário. Não, perfeito. Deve ter sido muito, muito difícil essa situação, né? E até recentemente a gente teve a oportunidade de estar participando e organizando um evento onde a gente falou da atuação do farmacêutico na pandemia. E, nossa, eu acho que cada vez mais é claro, né? Eu acho que para todos nós futuros profissionais da saúde ou então profissionais da saúde, né, é muito claro que realmente a gente precisa fortalecer essa equipe multidisciplinar e todo o papel da atenção em saúde para esse paciente. E principalmente agora, nesse momento onde o nosso sistema de saúde ele está sofrendo algumas violações, né? E o que deixa a gente um pouco preocupado, mas que Deus quiser vai dar tudo certinho, a gente vai tudo contornar e a gente vai mostrar o que é o brasileiro na saúde, né? Dando jeito para tudo. E aí, Igor, eu quero até pontuar uma questão que eu acho que é importante, que nesse momento de pandemia, a gente teve uma palavra de um presidente para utilizar um medicamento que foi a hidroxicloroquina e a cloroquina, e nós, enquanto profissionais, ficamos naquela linha de eu preciso fazer porque o presidente está mandando, ou eu vou fazer o que a evidência está me falando. Então, até sair aquele artigo do Lancet, eu não sei se todo mundo teve acesso, foi muito difícil, porque a gente não tinha evidência, a gente começou a usar a cloroquina, a hidroxicloroquina, vários pacientes com situações de intervalo QT alargado, e aí, quando soltou o Lancet, a gente falou, não, agora o presidente pode falar o que ele quiser, ele que toma essas cloroquinas. Mas a gente
interrompemos, porque a gente percebe, a gente sabe que a evidência ela é muito maior do que a palavra de um presidente ou de um. Então, acho que isso é muito importante nesse momento, da gente pensar também, de trazer isso para nós, de até que ponto a gente pode ferir a nossa prática com aquilo que um gestor quer, com aquilo que um presidente quer. Eu acho que foi um ponto importante também, sabe? Ah, com certeza, eu imagino a encruzilhada que todos os profissionais devem ter passado nesse momento realmente de desinformação e de deseducação em saúde, né? E que bom que a gente dá um passo para frente, aí a gente é empurrado da escada, dá 3 passos para trás, tem que provar o contrário para aí sim conseguir fazer o bem para a população. Mas foi muito bacana esse momento com você, Luísa. Gostaria de te agradecer demais. O pessoal no chat estava te agradecendo muito, demonstrando muito carinho. Depois eu até te mostro. Mas aí, em nome, então, de toda a organização, da liga que te convidou, de todas as ligas que estão envolvidas, eu gostaria de te agradecer e realmente agradecer essa oportunidade dessa troca muito legal que você teve conosco. Eu que agradeço, gente. Estou sempre à disposição. Se precisarem de mim, só mandar mensagem. Perfeito. Então a gente fica por aí essa noite. Muito obrigado a todos que assistiram.